O que aconteceu foi que, com os passeios aqui na ilha, um amigo da ilha, que é nosso vizinho, ele chamou para levar ela na praia. Essa chegada dela ali na praia... Onde foi a praia? Ipanema. Show. É a praia que nós elegemos como a nossa praia, e aí nós fomos passear lá, porque esse amigo dava aula ali na areia, que ele é personal, dava aula na areia, e aí ele disse, vamos levar ela na praia para ver se ela vai gostar ali desse contato com a areia, que é a natureza, né? Ela já estava com quanto tempo já? Um ano? Não, ela tinha 1 ano e 5... Ela tinha 1 ano e meio, não, 1 mês e meio. 1 mês e meio. Ela tinha 1 mês e meio, aí nós chegamos na praia ali de Ipanema. Quando chegou na praia de Ipanema, aí se tornou uma celebridade, né? Todo mundo queria tirar foto. Então, assim, virou uma bola de neve. Todos os celulares ali estavam apontados para ela. E aí, quando nós fomos comer, chegamos na fila ali da padaria, aí uma moça começou a fazer várias perguntas e as crianças do meu bairro já tinham pedido para criar uma rede social para ela. Eu criei o Instagram. Sim. Então, quando eu criei esse Instagram, foi por conta do pedido das crianças para poder acompanhar a vida dela, porque eu já tinha saído de todas as redes sociais. Então, a moça perguntou assim, ela tem rede social? Eu falei, tem, ela tem Instagram. Depois... Que é o mesmo de hoje, é o mesmo de hoje. É o mesmo de hoje, então, tudo sobre ela, tudo sobre a vida dela, todas as mídias que já foram feitas com ela, eu registro ali no Instagram. Sim. Então ali é o nosso, como se fosse o nosso caderninho, a nossa sua agendinha. A minha agendinha, tudo que acontece com ela vai para o Instagram. Sim. Muita gente às vezes acha que eu gosto dessa fama e que eu tenho ela por conta da fama. Não, foi o contrário. A fama veio após a história dela, a minha história. Então, tu nem contava com isso? Não, nem contava, eu nem esperava meio que foi esse boom todo. Inclusive, o primeiro convite para aparecer na TV, eu não queria. Eu fui convencido a aceitar o convite. Mas por que você não queria? Porque eu estava introspectivo. Tá. Eu estava introspectivo. Ou não fazia parte do seu... Não fazia parte do seu plano em momento algum. Não. Quando começou a aparecer, em algum momento fez parte do seu plano, no sentido de a repercussão dela. Depois a gente vai falar do livro dela, enfim, do programa de televisão. Nenhum momento você pensou nesse, por exemplo, eu preciso aparecer não por mim, não porque eu quero, e sim para levar uma mensagem. Não. Para levar alguma coisa. Em nenhum momento eu pensei em levar mensagem alguma. Porque, por exemplo, hoje você está aqui nesse programa, aqui nessa conversa, né, resenha Vete que a gente tem na Medicina Veterinária, por causa dela. Exatamente. Sempre não por causa de você, Exatamente. Por causa dela. Você está aqui contando a história dela. Vocês dois fazem uma união, só que a artista principal é a Rebeca. É ela. Só que ela não sabe falar, você fala por ela. Exatamente. Eu dou voz a ela e em nenhum momento eu pensei, eu preciso participar porque eu preciso ajudar outras pessoas. Não. Eu simplesmente... Eu não aceitei de cara, falei, olha, eu tenho que ver, eu não tô no Rio. Eu passei uma temporada com ela na Bahia, quando aconteceu o adoecimento, que eu fui demitido também, em seguida. E aí eu saí do Rio, e eu falei, não, eu não tô no Rio, eu não posso participar. E aí eu me neguei a participar, uma amiga convenceu, que era a nossa vizinha, até pintou uma tela com ela, nós ganhamos de presente, era a Márcia, ela morava aqui perto, ela era uma artista, e aí deu uma tela, ela falou, não, vocês precisam participar, vocês têm que participar. Então, ela acabou me convencendo a participar da primeira entrevista na TV. E aí, quando nós fomos para a TV, contei a nossa história, muita gente se identificou, começou a seguir a Rebeca na rede social. Só que hoje eu percebo que é muito positivo aceitar um convite para a TV, aceitar um convite para uma entrevista, porque muita gente se identifica com o mesmo problema. Sim, muita gente se espelha na nossa história. Sim. E é positivo para outras pessoas também se curarem, se tratarem. Muitas pessoas que se calam diante desse problema têm vergonha de falar que está com crise de ansiedade, tem vergonha de expor que está doente, tem vergonha de assumir uma doença, e que hoje é uma realidade de muita gente. É a doença psicológica, que ainda é visto como um tabu. E muitas vezes silenciosa, né? E silenciosa. E mata muita gente, só que não é divulgado. Inclusive matou e mata mais que a Covid-19. Só que por não ser divulgado, a gente não fica sabendo. Mas as estatísticas são muito maiores do que uma pandemia. Tu acha que a Covid teve alguma influência em você ou não? A doença em si, aquele furdunço que teve naquela época ou não? Não. Nada a ver? Não. Quando eu já estava ali
quando a Covid aconteceu, eu já estava adoecido. Descacetado. Já estava adoecido. Então, e vamos lá. Então, foi lá, programa de TV. Qual foi a primeira aparição? Que eu acho que foi no jornal, né? No Jornal Extra, aquela primeira vez que ela apareceu assim, caraca, da bicha lá. Ela foi apresentada pela revista Veja como ovelha vegana. Quando a jornalista veio para perguntar, saber sobre a vida da Rebeca, eu fiz questão de dizer, ela é vegana, porque eu tinha que dar voz a ela. Sim, sim. E ela, pela causa animal, eu falei, ela é vegana por amor aos animais. Toda ovelha é herbívoro. Mas eu falei, se ela tem uma rede social e se tudo é por ela, se ela me ajuda, eu preciso devolver isso. Como que eu posso fazer? Eu disse para a jornalista, ela é uma ovelha vegana. Então, ela divulgou como a ovelhinha vegana. Isso aí foi a primeira revista aparição. Veja Rio, foi a primeira aparição. Quando foi isso? Um ano? Foi em 2020 ainda, quando ela ainda tinha 1 mês e meio, que foi logo depois do primeiro passeio na praia. Então foi na revista... Eu acho que o passeio da praia foi o... Foi, o passeio mais na marketing, praia. Foi. Marketing, digo não, de aparecer. Esse passeio na praia mostrou ela para o mundo. Ela teve o contato com jornalistas, com pessoas do mundo afora, na praia, porque é um lugar turístico. E a gente estava no auge de uma pandemia, e as pessoas estavam ali caminhando pela praia para respirar um ar. Quando viu um bichinho desse, falou, não, a gente precisa falar sobre isso. Esse momento crítico que a gente está vivendo hoje, a gente precisa falar o que está acontecendo. E a realidade é uma ovelha na praia, do Rio de Janeiro, que nunca foi vista antes. Então ela foi chamada de ovelhinha vegana. Logo em seguida veio o Jornal Extra e disse assim, não, uma ovelha na praia, com tantos fãs, com tanta gente tirando foto assim, é a nova garota de Ipanema. Show de bola. E aí ela saiu na capa do Jornal Extra como a nova garota de Ipanema. Em 2020. Em 2020 ainda. Ainda no primeiro ano dela de nascimento. Sim. De vida. De vida. Tá. Depois disso? Depois disso, lembra? Veio Aí foi um boom, porque o SBT queria entrevista com ela, aí depois me liga a TV Gazeta, São Paulo, a CNN queria entrar ao vivo já com ela, a CNN, a gente tá indo pra tua casa agora, a gente precisa entrar ao vivo, ela vai entrar ao vivo, a nova garota de Ipanema, a Rede Record disse... Essas coisas não mexeu com você nessa tua ansiedade? Eu tô tentando correlacionar sempre a tua ansiedade, o teu... Não era sobre mim, Marco. E aí você levava de boa? Não era sobre mim. Deixa, pode deixar. Era gente, tudo... Tava xixi aqui, pode deixar. Olha o barulho dela aqui mijando, gente. Pode deixar, pode Rebeca, deixar. Ela tá emocionada, porque tá falando sobre a vida dela na TV. Sim. É sobre ela. Então ela acabou de se emocionar. E o que eu te falo, ela sente isso, ela sabe o que ela tá escutando agora. Sim. Então, ela tem consciência de tudo que acontece, ela só não se expressa. Por isso que eu me expresso por ela. Sim. E outra coisa, não me prejudicou, depois que eu dei o primeiro aceite de dar uma entrevista ali, eu percebi, eu não tô falando sobre mim. Eu tô falando sobre a vida da Rebeca, eu tô dando voz a ela. Sim, sim. Eu tô fazendo um bem para outros animais da espécie dela. Eu tô dizendo que uma ovelha pode ser pet. Uma ovelha, ela não tem que ser fazer parte somente da indústria. Uhum. E quando eu percebi animal de produção. Animal de produção que é considerado. Sim, sim. Então, quando eu vi que eu estava fazendo um bem para minha filha, para o serzinho que estava me ajudando, eu falei, não, eu vou falar, eu tenho que falar mesmo por ela, não é nada sobre mim, é sobre ela. E aí foi uma diversão, eu levo isso como uma grande brincadeira, como uma terapia, falar sobre a Rebeca. Então eu estou falando de um ser que me faz bem. Então, não é para mim, não gera para mim uma ansiedade, como está aqui contigo agora, sim, a gente está falando sobre a Rebeca, não é nada sobre mim, entendeu? É nada tão profundo que você acaba se envolvendo consigo mesmo e não sabe o que dizer. Você está falando sobre ela, você sabe tudo sobre ela. Eu sei tudo, eu estudo tudo sobre ela, eu pesquiso para dar um conforto para ela, para nunca dar nada que faça mal a ela, então eu pesquiso tudo. Hoje eu fico sabendo tudo sobre ovelhas, eu pesquiso quanto